Lula libera tudo. Eita! Quem acompanhou o programa ontem sabe de que estava prestes a caducar a chamada MP da Esplanada, que é a MP da reforma ministerial, que é a MP que aumentou de 20 e poucos ministérios para 37. Isso acontece em todo o governo que muda a formação do seu quadro ministerial, aumenta ministérios, etc e tal, e faz isso no início do governo, e portanto essa MP, que tem um prazo de validade para ser aprovada, ela precisa ser aprovada ali no Congresso Nacional. Pois bem, estava prestes a caducar, a Câmara aprovou e hoje o Senado precisa aprovar essa MP. Lá no Senado o jogo já tá melhor pro governo, tá? Diferentemente da Câmara dos Deputados. Só que deixaram para votar essa MP na boca do gol. Na boca do gol. E foi alvo de muitos questionamentos. O prazo já poderia ter acabado, de que os ministérios precisavam ser refeitos, teve destaque do Kim Kataguiri para tirar de votação, teve destaque para extinção de outros ministérios, como por exemplo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, que era um ministério que não existia, o desenvolvimento agrário era uma parte do Ministério da Agricultura. Essa votação ocorreu ontem e ela foi aprovada. Porém, a que custo? Que essa é a nossa discussão aqui nesse programa. A que custo isso foi aprovado? O governo Lula, ontem, na noite de ontem, liberou 1,7 bilhões de reais em emendas parlamentares. 1,7 bilhões. Para vocês terem ideia da dimensão, o governo Lula... Aí, ó, Lula libera tudo. Maravilha. 1,7 bilhões de reais foram liberados ontem, em comparação com o arcabouço fiscal que foi liberado 1 bilhão de reais em emenda. Ah, mas Renato, essas liberações de emenda já se tornaram frequentes em aprovações e votações do governo federal. Não é só desse governo, isso acontece, tal. Não vamos deixar esse ponto de lado. A gente conhece, sabe como que é a realidade. O ponto é o seguinte, o governo Lula, ele está pagando muito caro para fazer coisas simples que todos os governos fazem. Uma MP de reforma ministerial, todos os governos têm que fazer isso no início. O arcabouço fiscal, a gente estava vivendo um momento em que o governo, em que não existia mais o teto de gastos e que era necessário para qualquer um que quisesse gerir a economia, aprovar algum tipo de arcabouço, algum tipo de âncora fiscal para impor algum limite nos gastos do governo. Isso era absolutamente necessário, não da maneira que foi aprovado o arcabouço, obviamente, nós votamos contra, o Kim Kataguiri votou contra, mas o ponto é o seguinte, para matérias fáceis, para dar início, para dar andamento no governo, o governo está tendo que fazer um duplo twist carpado para aprovar esses projetos simples na Câmara dos Deputados. É importante a gente lembrar e colocar em perspectiva, pessoal, vou colocar os outros últimos governos que a gente teve. No governo Bolsonaro, uma pessoa absolutamente inábil para a articulação política conseguiu aprovar nos primeiros meses de governo uma reforma da Previdência. Um sujeito absolutamente inábil. Teve avanços que todo governo costuma ter no início. Todo governo costuma ter no início, porque acaba de chegar ao poder, né? As coisas estão se ajeitando e aproveita-se desse momento político para aprovar pautas complicadas. No governo Bolsonaro foi assim, com a Previdência, depois veio lá a Lei da Liberdade Econômica, etc. Tentaram andar com essas pautas. No governo do ex-presidente Michel Temer, muito mais. Reforma trabalhista, PEC do teto. Tudo isso no início do governo. Votaram cadastro positivo. Teve várias coisas no governo dele. Até no governo do Lula, do primeiro. Vários outros projetos foram votados no início. Da Dilma, aquele monte de besteira foi votado no início. Este governo está penando para avançar com pautas para o governo começar. A MP da Esplanada,
O governo precisou liberar 1,7 bilhões porque estava com a faca no pescoço. Porque grande parte do Congresso Nacional está insatisfeita com muitos dos ministros do Lula, com a composição ministerial. Dos 37 ministérios, acho que 20 e poucos, 24, são do PT. Arthur Lira quer a remoção, quer a retirada do Renan Filho, por causa das brigas fratricidas entre a família Lira e a família Calheiros em Alagoas, quer a retirada do ministro dos Transportes. Também quer a retirada do ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, que é deputado federal eleito por São Paulo. Querem a retirada do ministro... Do Rui Costa, da Casa Civil. Rui Costa foi eleito senador? Rui? Não. Não saiu pro Senado? Não. Quem é o Senado na Bahia? Foi Otto Alencar. Foi Otto. Querem a retirada de vários ministros. Grande parte do centrão do Congresso Nacional, Arthur Liras da vida. E eles deram esse recado ontem, de que a conta será cobrada do governo federal. A gente está nesse nível. Nesse nível. É uma baixaria? É uma baixaria. É uma baixaria. Não, assim, raramente não foi uma baixaria na história da República Brasileira. Taca na tela aí pra mim, então, por favor. Taca na tela. Eu acho que o meu bordão taca na tela, assim, tá se tornando um dos bordões mais falados do Brasil, cara. Taca na tela, senhor Arthur Lira. Fez o apelo de manhã. Nós passamos o dia todo conversando a respeito. E a Câmara, os líderes de partidos independentes que não fazem parte da base do governo, importante, reconheceram a necessidade de dar mais uma oportunidade ao governo. Portanto, nós estamos longe ainda de estarmos comemorando uma base, como alguns tentam perpassar. Amanhã será um novo dia, o dia de o Senado apreciar a matéria e o governo ter a oportunidade de voltar a trabalhar e o presidente Lula, aí sim, de forma mais efetiva, entrar junto com seus ministros numa articulação mais permanente, mais correta, para que o governo, em matérias que normalmente virão, tenham uma condição de ter dias mais tranquilos. E é importante que se diga e deixe claro que daqui para frente o governo, claro, vai ter que andar com as suas pernas. Não haverá mais nenhum tipo de sacrifício. Hoje, quem acompanhou a votação no plenário viu os discursos, as falas dos deputados nas bancadas que atenderam única e exclusivamente aos seus líderes. Líder do Republicano, do MDB, do União Brasil, do Progressistas, do PSD, partidos de centro, partidos, na sua maioria, independentes, que, lógico, somados aos partidos que dão apoio ao governo, na sua base, deram uma votação expressiva, praticamente com o PL e o Novo votando contra a medida provisória. Olha aí, o recado tá dado aí. O governo vai ter que andar com as próprias pernas. Não faremos mais sacrifícios. Vai mal. Ah, mas Renato, veio até um petista idiota na minha DM. Ah, mas vocês falaram que o governo vai mal, tava difícil e aprovaram lá a MP da Esplanada. Ora, meu amigo, vocês aprovaram o mínimo para vocês começarem a trabalhar. Chega a ser ridículo. E ainda tomaram uma tungada do Arthur Lira, em conjunto ali com outros líderes de outros partidos grandes. Teve uma reunião, né, nesse final de semana. Uma reunião muito da estranha, muito da esquisita. Mas no Brasil é visto como normal. O presidente Lula fez um churrasco. Fiz um churrasquinho muito gostoso. E eu chamei os companheiros. Quem eram os companheiros que ele chamou para esse churrasco? Ele resolveu chamar ministros da Suprema Corte. Certo, Prado Baiano? Você viu essa notícia? Exatamente. Nossa, sim. E hoje tá bombando uma operação
contra aliados do Lira lá em Alagoas, você tá vendo isso? Opa, isso daí é bomba também, a gente pode falar já já. Só, antes de colocar essa notícia sobre essa operação, coloca aí essa notícia sobre o meu churrasquinho. O meu churrasquinho com meus companheiros. Só pra dar nome aos bois de quem tava nessa cerimônia, que inclusive não permitia a entrada de celulares e tal. Tinha aí, ó, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e o Ricardo Lewandowski, né? Lewandowski que tá aí prestes a se aposentar e vai trabalhar na JBS com os irmãos Wesley e Joesley. Pois bem, além dos ministros e do presidente Lula, estavam nesse churrasco parlamentares. Só os meus amigos. E o que saiu dessa reunião... Ah, pessoal, eu não quero ser carola aqui, ó. Nossa, o presidente nunca vai encontrar ministros em... Vai. Isso faz parte, né? É claro que a gente vê uma proximidade exagerada, né? Não é o ideal. Mas, pois bem, nessa reunião tinha parlamentares. E o que se saiu das notícias é de que o Lula foi aconselhado, no churrasquinho dele, a participar mais da articulação política do governo. Isso é mais um sinal de um motivo da articulação política não estar boa. E a gente também tem que entender que é o seguinte... Um outro motivo da articulação política estar indo tão mal é o fato do governo Lula, do governo federal, estar pagando tanto por aprovações que, assim, em outros governos foram quase que simbólicas. Aprovação de MP de esplanada de reforma de ministério. As pessoas veem como solução, os aliados do Lula veem como solução ele participar mais da articulação política do que os seus ministros. Rui Costa e Alexandre Padilha. Então, fiquem de olho nesses nomes, no Alexandre Padilha, no Rui Costa, principalmente o Alexandre Padilha. Alexandre Padilha que, segundo a imprensa, o Lira pediu a cabeça dele. Exatamente. E ele foi, o Alexandre Padilha já foi ministro da Saúde dos governos petistas, foi eleito deputado federal, foi secretário de saúde do Haddad, quando prefeito de São Paulo. Ele é um dos nomes que está prestes a ser... Aliás, já está sendo fritado. Então, provavelmente a gente verá muito em breve uma mudança no Ministério das Relações Institucionais. Taca na tela aí a matéria sobre... essa é do... Uhum. Cara, eu odeio esse jornalista. Eu também. Tá? Eu odeio esse cara. Tenta não colocar mais ele aqui, porque, primeiro, ele tem o meu nome, ele tem o meu sobrenome do meio, e ele é um vagabundo. Diferente de mim. Então, vamos lá. Agora, PF deflagra operação contra desvios de recursos públicos em Alagoas. Aliados de Arthur Lira, presidente da Câmara, estão na mira das investigações. As fraudes ocorreram na compra de equipamentos de robótica para 43 municípios com verba do FNDE. Tem alguma matéria que já saiu sobre isso aí, ô operador baiano? Eu quero ver quem são os alvos. Buscar aqui agora. Inclusive, rapaziada, sobre a política de Alagoas, para quem tem algum interesse nisso, repare bem. Um estado pequeno, né, com uma população pequena, possui uma grande força política hoje no Brasil. Seja com o ministro, Renan Filho, seja com senadores como Renan Calheiros, seja com o presidente da Câmara, Arthur Lira. O governador de Alagoas é o Paulo Dantas. Paulo Dantas foi aquele governador que foi retirado do cargo às vésperas da eleição por um grande esquema de funcionários fantasmas e de peculato. Peculato é rachadinha, mas eu acho que a gente tem que chamar pelo nome. Peculato, desvio de recurso público. Um grande esquema que existia na Assembleia Legislativa do Alagoas, quando esse atual governador, o Paulo Dantas, era o presidente da Assembleia. Chegou a ser afastado do cargo. Então, assim, a política de Alagoas, o pessoal de Alagoas, vai mal. É bom lembrar também que tem o Fernando Collor, né, que acabou de ter a pena determinada por corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro. Anos, né?
né? 8 anos, responde em liberdade, 8 anos em regime fechado, mas responde em liberdade porque vai ter provavelmente recursos ainda ao Supremo Tribunal Federal. Pessoal, vamos ser bem sinceros, há uma gangue instalada em Alagoas, e não é de hoje. Fica a pergunta aqui, como que a gente faz para vencer esses caras em Alagoas? Porque eles ganham eleições. A gente sabe como é que essas pessoas ganham eleições. Como é que a gente faz para combater isso? Porque são pessoas que não estão nem aí para a opinião pública. Estão nem aí. Vão lá para fazer o jogo que interessa ao umbigo deles. E continuam se reelegendo. Arthur Lira teve mais de 200 mil votos sendo candidato por Alagoas. Quiçá recorde de votação lá em Alagoas. E aí? Como que a gente faz para enfrentar esses caras nas eleições? Como que a gente faz para criar lideranças no estado de Alagoas? Como que a gente faz para comunicar com a população de Alagoas que não vale a pena votar em troca de um benefício de curto prazo? Como é que a gente faz isso? São questões, né? Como diria, são questões. Achou alguma matéria aí sobre quem são os nomes? Achei. Taca na tela aí pra mim, por gentileza. Aliados de Lira são alvo de operação da Polícia Federal contra fraude milionária em kits de robótica. O material foi adquirido por autoridades de Alagoas com recursos do FNDE. Grande quantia em dinheiro foi apreendida durante a operação. Desce aí. A Polícia Federal, com apoio da CGU, deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação Hefesto, que visa desarticular a organização criminosa suspeita de fraude em licitação e lavagem de dinheiro em Alagoas, envolvendo recursos destinados a kits de robótica pela FNDE. Os alvos são aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira. Segundo a CGU, as fraudes e superfaturamento geraram prejuízo ao erário de 8,1 milhões de reais e sobrepreço, com fraude que pode chegar a 19,8 milhões de reais em relação às despesas até então analisadas. Durante a operação, os policiais encontraram grande quantia em dinheiro na casa de alvos em Brasília e Alagoas. Tem vídeo aí, a gente vai mostrar já já, mas antes terminando, mais de 110 policiais federais, 13 servidores da CGU cumprem 27 mandados judiciais de busca e apreensão, sendo 16 em Maceió, 8 em Brasília, 1 em Gravatá, 1 em São Carlos, 1 em Goiânia. Os crimes teriam ocorrido entre 2019 e 2022. Olha lá, 2019 e 2022, tá? Importante a gente fazer o registro aqui. Então, durante o governo Bolsonaro. Durante a realização de processos licitatórios, adesões a atas de registro de preços e celebrações contratuais relacionadas ao fornecimento de equipamentos de robótica para 43 municípios alagoanos. Não falo os nomes aí de quem foram, mas diz que são aliados de Arthur Lira. Essas são as informações que chegam aí. Sobe mais um pouquinho. Além das medidas... Desce. Foi determinado o sequestro de bens imóveis dos investigados, no valor de 8,1 milhões, suspensão dos processos licitatórios. Ok. É importante lembrar que o Kim Kataguiri, quando presidente da Comissão de Educação, fez diversas denúncias sobre má aplicação dos recursos públicos na área da educação. Desde o governo passado. Falava sobre os tais kits de robótica com superfaturamento. Kim Kataguiri fez essas denúncias. Isso é importante lembrar. Claro que o timing, né, de ocorrer um negócio do Arthur Lira, depois que ele põe a faca na garganta do governo, gera ali, abre margem para discussões. Ele vai falar que foi uma perseguição política, né, de que ele é um perseguido político, de que o governo vai acusar Deus e o mundo. Né? Mas eu acho que, independente ali de timing das coisas, a gente tem que analisar a parada. A gente já está sabendo, isso aí é de 2019 a 2022, que houve esse roubo, né, no FNDE.